Boa noite, estamos aguardando o horário de 20 horas, para começar a palestra dessa noite, cujo tema será Mercadores Expulsos do Templo. Então, mais um minutinho a gente inicia a palestra. Boa noite. Somente aguardando o horário das 20 horas para a gente iniciar o nosso estudo dessa noite. Boa noite, meus irmãos. Preparando os nossos pensamentos para o estudo dessa noite a respeito dos mercadores expulsos do templo, Nós vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 15 a 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos orar. Senhor Jesus, a Ti rendemos graça por estarmos aqui no ambiente virtual da Escola Jesus Cristo, irmanados, estudando acerca das Tuas lições, do Teu Evangelho, da Tua doutrina santa. Pedimos que esclareça os nossos pensamentos, que o nosso coração seja tocado pelas Tuas verdades, pelo Teu amor, para que não nos percamos nos caminhos tortuosos que muitas vezes as pessoas que se dedicam a determinada fé acabam enveredando. Os caminhos do orgulho, da vaidade, da soberba, caminhos que devemos nos esquivar para estar sempre no caminho estreito, no caminho da humildade, no caminho da caridade, do amor, da benevolência, da fé através das boas obras. Que o Senhor possa nos fortalecer, ajuda-nos a compreender a lição de hoje, ampara-nos hoje e sempre, assim seja.
Meus irmãos, então, como eu falei, hoje o estudo é acerca dos mercadores expulsos do templo, né? E como os estudos da sexta-feira estão sempre sendo baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós estamos no capítulo 26, no item 5, que na verdade, né, está presente, está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele será comentado, né, nos próximos itens, né? Mas esse item número 5 é uma passagem direta do Evangelho de Jesus. Então nós vamos estudar, né, essa passagem do Evangelho de Jesus, né, que é uma passagem grave, né, uma passagem séria, né, e pedimos que recebamos do alto sabedoria suficiente para poder interpretar. Então essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 5... eu me perdi nas anotações. Capítulo 5, versículos 11 a 15. Então vamos lá. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, meus irmãos, refletindo um pouco dessa passagem, que ela difere de muitas passagens do Evangelho, que a gente nota um Jesus mais sereno, acolhedor, né? E aqui ele está um pouco mais enérgico, né? Com uma indignação, a santa indignação, né? Então, analisando todo o Evangelho, a gente nota que Jesus sempre tem uma atitude de acolhimento, né? Claro, no sentido também de transformar aquelas pessoas, mas sempre de acolher, de amparar, para vários grupos, diferentes grupos, né? Os mais pobres, os humildes, né? Por exemplo, os próprios apóstolos dele, a maioria eram pescadores, humildes, simples, assim como ele, né? Os doentes, né, como os leprosos, os cegos, os paralíticos, né, que na época eram considerados, aquela doença era considerada uma característica das pessoas que são impuras, né, que pecaram, ou que seus pais pecaram, né, como tem uma passagem também sobre isso. Né. Jesus também acolheu os pobres, os doentes, as mulheres, né, que também eram consideradas inferiores aos homens, né, e os homens não comunicavam com ela em ambientes públicos, e Jesus acolheu as mulheres, né, inclusive as mulheres consideradas de má vida, né, as prostitutas ou as mulheres adúlteras ou acusadas de adultério, né. Jesus também acolheu e elogiou e colocou como exemplo, e mais de uma vez, os samaritanos, né, que pelo povo judeu eram considerados hereges, povos que misturavam suas doutrinas com outras doutrinas pagãs, né, o que era um pecado muito grande para os judeus. Então os samaritanos, eles eram rejeitados, né, sofriam um grande preconceito pelos judeus. Mas também Jesus acolheu até e foi visitar e ceou na casa de um homem rico, que era Zaqueu, né, mas que resolveu, após o encontro de Jesus, né, sem Jesus aconselhar nada, Zaqueu mesmo falou que ia devolver tudo que ele houvesse, talvez, na sua prática, né, de coletor de imposto, né, pegado a mais, né, de alguma pessoa, restituir a todas as pessoas e doar
os seus bens aos pobres, né? E foi isso que Zaqueu fez, né? Então ele era rico, mas também depois ele se fez pobre, depois do encontro com Jesus, né? E Jesus acolheu até um pedido de um centurião romano, sendo que o povo romano era o povo que dominava, né? Era o povo que explorava o povo judeu. Mas Jesus atendeu o pedido do centurião romano. Então Jesus acolheu a todos. Mas teve um grupo específico que Jesus, não que ele não tenha acolhido também, mas que ele teceu as críticas mais duras, né? E esse grupo era o grupo dos religiosos, né? Dos que eram, né, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, né? Então, os religiosos, eles foram dados como exemplo de impiedosos, né? Por exemplo, na parábola do bom samaritano. Jesus também os chamou muitas vezes de sepulcros caiados, né? Que tinham aquela beleza exterior, né? Das suas práticas exteriores, mas por dentro estavam repletos de podridão. Hipócritas, guias de cegos, cegos guiando cegos, né? Serpentes, raça de víboras. Então Jesus, com aqueles que tinham maior conhecimento, ele teve que ser um pouco mais enérgico, né? Para poder mostrar o erro daqueles que não admitiam, não se consideravam pecadores, né? Os que já se consideravam pecadores era mais fácil de acolher, mas aqueles que se julgavam melhores que os outros, era necessário que Jesus apontasse, né, os seus erros, né, ligados ao orgulho, à soberba, né? E é nessa ocasião, dessa leitura que a gente fez, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Evangelho de Marcos, né, os sacerdotes, eles aproveitavam uma obrigação que existia, né, entre os judeus de colocar ofertas no altar, né, que eram animais, né, e aqui ele cita os pombos, né, para lucrar à custa da exploração da fé, principalmente dos mais pobres, dos mais humildes, né, que eram obrigados a comprar e provavelmente, né, como Jesus falou, que transformaram a casa do pai em um covil de ladrões, né, provavelmente aquele preço estava exorbitante, né, um preço injusto, indigno pela oferta, né, que seria colocada no altar, né. Então a casa de Deus, né, tinha se tornado uma casa de comércio, um covil de ladrões. E aqueles que eram para guiar o povo eram justamente aqueles que estavam aproveitando da boa fé do povo para roubá-los, né? E, enfim, Jesus, ele tinha que preservar, né, a casa do seu pai, né? E quando a gente fala em preservar a casa do pai, sim, era preservar aquele templo, né, aquele templo físico, né? Tem um simbolismo bem direto, né, de preservar a casa do pai. Mas também tem um sentido mais amplo, né? Era necessário que o templo do coração das pessoas, né, pudessem servir a Deus e não a Mamon. E naquele momento, né, os sacerdotes estavam usando o templo para servirem a Mamon, que é o deus do dinheiro, né? E aí, relembrando, né, já que falamos de Deus e de Mamon, né, e a casa de Deus, né, e a gente considera que a Escola de Jesus Cristo é a casa de Deus, assim como tem muitas casas de Deus, assim como as nossas próprias casas, né, podem também ser templos espirituais, devem servir a Deus e não a Mamon. Então, lembrando, né, a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né, ou ao dinheiro, né, que é o significado de Mamon, é o dinheiro. Então, naquele momento, Jesus não deixou de ser pacífico, né? Jesus não estava agindo sob raiva, né? Ele não agride ninguém, ele derruba as mesas, né, as ofertas, né? Mas ele não foi pacífico, mas também não foi passivo, né? Não observou passivamente, né, o que estavam fazendo com a casa de Deus, né, sem questionar, né, sem agir com a energia necessária
né, com a sua indignação justa, né? Então a gente deve aprender também desse Jesus que, ao mesmo tempo que é pacífico, ele não é passivo, né? Não assiste passivamente a deturpação da casa, né, dos ensinamentos de Deus, né? E aí, a gente pensa, né, nessa doutrina que Jesus exemplificou a vida inteira, desde a manjedoura até a cruz. E os apóstolos de Jesus, né, eles que lidaram diretamente com Jesus, eles seguindo, né, partindo desses princípios, né, de humildade, da simplicidade, da caridade, do amor ao próximo, né, de servir a Deus, não a mamão. Os apóstolos, os primeiros cristãos, que nem eram chamados cristãos ainda, eram os homens do caminho, eles organizam, né, as primeiras igrejas, né, após a ressurreição de Jesus, né, e o retorno de Jesus, baseados nesses princípios mais puros do cristianismo. E aí, só para exemplificar, né, como eram as primeiras igrejas, que a gente deve sempre tentar reproduzir, eu vou ler uma passagem que eu gosto muito, assim, parece um sonho esse mundo vivido por um tempo um pouco curto, né? Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 a 47. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, como é bonita a maneira que os primeiros cristãos viviam segundo os preceitos verdadeiros do Cristo. Eles vendiam seus bens, né, como Jesus recomendou ao homem rico, né, que veio procurá-lo, e eles dividiam entre si de acordo com a necessidade de cada um, né? E é interessante porque às vezes é o princípio da equanimidade, que nem sempre é o princípio da igualdade, né? Que a gente dá a cada um de acordo com a sua necessidade, que algumas pessoas podem ser que precisem mais em determinado momento da sua vida do que outras, né? Se a gente for pensar do ponto de vista até dos direitos, né, que o Estado deve oferecer, pode ser que alguma pessoa precise de uma fisioterapia, outra pessoa precise de um tratamento psicológico, outra pessoa precise de uma cesta de alimento, e cada pessoa, né, vai ser atendida, né, de acordo com a sua necessidade. E ali eles vendiam os bens, viam o que de cada um necessitava, né, e repartiam, né, de uma forma equilibrada, equânime, né, uma coisa muito bela, né? E essa imagem de partir o pão, de comer junto, essa virtude que às vezes se perde nos dias de hoje, que é a comensalidade, de você comer junto, olhando no olho e conversando com aquelas pessoas, né? Hoje muitas vezes a gente está comendo e olhando mensagem no celular, não perde esse momento de Jesus tanto fez questão de desfrutar com seus apóstolos, né, até as vésperas da sua morte, que é a comensalidade, comer junto, né? E aí a gente fica pensando, onde foi que tudo isso se perdeu, né? Como é que foi que aquela igreja tão pura, que acolhia os sofredores, os pobres, né, que dividia, se tornou, por exemplo, uma igreja, se a gente for falar, por exemplo, da Igreja Católica, que é um dos ramos, né, do cristianismo, uma igreja cujos bens são avaliados em torno, né, são estimados, porque é muito difícil de estimar, que é muito espalhado, em 3 trilhões de dólares, né, que é considerável, é uma soma que equivale ao PIB da Rússia, da Índia ou do Brasil. O que foi que aquela igreja humilde se transformou numa igreja dona de muitas terras, de muitas posses, né? Num mundo tão desigual, em que tantas pessoas passam fome, né? Quando foi que aquela igreja humilde
acabou se transformando em algoz de tantas pessoas, de tantos povos, né? Por exemplo, as cruzadas, né? Como foram violentas. A Inquisição, chamada de Santa Inquisição, mas de que santa não tinha nada. Tantas pessoas matou, assassinou por pura intolerância, né? A colonização da América, que foi feita, sim, pelos cristãos, assim como o imperialismo na África, a escravidão também foi implementada pelos cristãos, que justificavam ainda como se aquelas pessoas, né, não tivessem o mesmo grau de humanidade. São barbaridades que foram cometidas. Se a gente for pensar nas maiores barbaridades da história da humanidade, a maior parte foi cometidas por cristãos. Onde que a gente se perdeu, né? Então, obviamente é um caminho muito complexo, né? Que tem a ver com a complexidade do próprio ser humano. Mas a gente vai tecer alguns comentários sobre essa história, porque eu acho que é interessante a gente saber onde que a gente se perdeu, para a gente saber como que a gente vai se encontrar, né? Então, inicialmente, aqueles primeiros cristãos, puros, bondosos, caridosos, começaram a ser perseguidos pelos romanos, né, pelo Império Romano. E eles eram presos, torturados, mortos, né, nos circos, os martírios. E essa repressão tinha o propósito de evitar que o cristianismo continuasse a se expandir, porque estava ganhando muitos adeptos, né, porque era uma religião que trazia muito consolo para todas as pessoas que mais sofriam, que precisavam daquele consolo de uma esperança, né? Esperança na vida na terra, né? Em que eles eram acolhidos, e também na vida espiritual. Então Roma começou a perseguir, afinal os cristãos, né, não tinham um imperador como Deus, né? E aí isso assustava, né, o poder romano. No entanto, o imperador Constantino, em 313, né, no século IV já, ele mesmo se converteu ao cristianismo. E a partir daí ele permitiu o culto dessa religião, que era proibida, né, perseguida em todo o império. E em 380, né, o cristianismo não só é a religião oficial de Roma, que perseguia os cristãos, né, como em seguida, em 391, todas as outras religiões pagãs passam a ser perseguidas pelos cristãos. Então foi uma inversão, né, que Roma, né, que queria manter o seu poder, então começou a tentar perseguir, não deu certo, então vamos incorporar, e quando incorporou, inverteu toda a lógica de acolhimento, e uma religião que era perseguida passou a ser uma religião que persegue as demais religiões pagãs, né, que haviam em Roma. E de uma religião dos oprimidos passa a ser a religião dos opressores, né? E aí, meus irmãos, a partir daí, né, tudo começa a modificar, né, e tem vários concílios, né, e a igreja começa a crescer em poder, né, em poder político, em poder econômico, né, em poder psicológico para dominar os seus fiéis, né, que deveriam se contentar com aquela situação de opressão, de miséria, que passaram a ser também explorados pela própria igreja. Mas a gente também não pode lembrar, não pode esquecer que Deus cuidou também para que a igreja muitas vezes retomasse o seu rumo inicial. Então a gente não pode esquecer, por exemplo, do São Francisco de Assis, que veio com esse propósito, né? Já lá no século XIII, em que a igreja já tinha um enorme poderio econômico e político também, né? E São Francisco, ele nasceu numa família rica, né? E viveu alguns conflitos, né, durante uma guerra, e a partir de alguns chamados ele decidiu, né, é uma história mais longa, né, mas a gente infelizmente hoje não vai tratar especificamente da biografia de São Francisco, que é lindíssima, mas ele decide abandonar tudo que ele tinha,
até a roupa do corpo, né? E viver pobre, né? Entre os pobres e servindo a Cristo, né? E aí, nesse processo, né, de São Francisco, ele recebe um chamado do próprio Cristo, né? Ele ouve a voz de Cristo no crucifixo, né? São Damião, pedindo que ele reforme a igreja. E a princípio, ele começa a reformar as igrejas mesmo, as igrejas de forma literal, ele começa as reformas, né, de algumas igrejas ao redor ali de Assis, né? E aí, que é importante, né? Muitas vezes quando a gente arruma por fora, a gente arruma por dentro. Então talvez tenha um símbolo muito interessante, essa reforma física das igrejas, para que ele pudesse depois captar essa outra etapa da reforma, né? Que era a reforma espiritual, né? E aí ele consegue entender, e aí ele, durante todo um processo, ele consegue, né, fundar uma própria ordem dentro da própria igreja, né? Ele não foi um dissidente da igreja, né? Apesar das tantas diferenças daquela igreja rica, né? E daquele homem pobre que vivia entre os pobres, amando os pobres, entre os animais, né? Aquele homem simples, ele funda uma nova ordem, né? Em que ali, entre São Francisco e os seus companheiros, né? Eles trazem novamente para o cristianismo, né, a ideia da simplicidade, do amor ao próximo, da humildade, da benevolência, da caridade, né? E essas lições, a gente vai pensar, mas a igreja continua igual. Não exatamente, né? São lições que influenciaram muitos setores dentro da própria Igreja Católica, né? Várias ordens, né? As pastorais, né? Que tem um trabalho muito ativo, né? Se seguem ainda as lições deixadas por São Francisco de Assis, né? Que trouxe Jesus de volta para a Igreja. E muitas pessoas de fora da Igreja Católica, né? Se inspiram também em São Francisco de Assis, né? Como nós espíritas, né, temos uma admiração muito grande, né, muitos grupos espíritas, né, com o nome de Francisco de Assis, e muitas pessoas até agnósticas e ateias admiram a figura de Francisco de Assis, assim como eu conheço ateus que admiram muito a figura de Jesus, né, embora tantos cristãos manchem o nome, né, mas muitos sabem reconhecer a diferença. E aí, outro grande reformador, né, que Deus enviou para poder trazer de volta, né, o evangelho que foi se perdendo, né, naquela sede de se tornar grande, se tornar rico, né, e se tornar hegemônico e opressor, né, que foi acometendo a igreja, né. Um grande reformador foi Martinho Lutero, lá no século XVI. Né? E nessa época, né, a igreja era a maior autoridade política da Europa Ocidental e tinha um grande poder, né, dona de muitas terras e muitas riquezas, né, uma coisa imensurável. E uma das coisas, né, que mais incomodou Lutero era a venda das indulgências, né, que eram muito comuns na igreja. Então a pessoa, né, se tinha dinheiro, ela podia pecar à vontade, ela podia fazer o que ela quisesse e depois comprar uma indulgência, né? Então isso acabava prevalecendo as pessoas mais ricas, que tinham essa condição de comprar indulgência que os pobres não tinham, e a própria igreja, que cada vez tinha mais poder econômico, né? Então fortalecia os poderosos, se fortaleciam e fortalecia o poder da igreja, enquanto os mais humildes, né, não tinham acesso àquela indulgência e não sabiam, né, não tinham acesso à informação também, que a igreja não divulgava, né, não tinham acesso aos textos e não sabiam que poderiam ter essa indulgência, esse perdão dos pecados diretamente de Deus, né, através de Jesus diretamente, né.
sem precisar pagar nada por isso. Então, inicialmente, Lutero ele não tinha intenção de romper com a Igreja Católica, ele queria reformar, né? E aí ele levanta 95 questões, né? Que são, também a gente não vai poder trabalhar hoje, mas bem interessante a gente ver esse movimento feito por Lutero. Mas ele acaba sendo excomungado pelo próprio Papa, e aí ele inicia, né, esse movimento que origina o protestantismo, né? E ele defendia, né, que a Bíblia deveria ser a única referência, né, para os fiéis, o texto, né, que passa a ser também distribuído para as pessoas, né, e que a salvação não precisava da mediação dos intermediários, da igreja, do padre, do bispo, né? Ela era diretamente com Deus, né, através da fé. Ele falava muito dessa questão da salvação pela fé, mas enfim, ele trouxe essa reforma que veio originar o protestantismo, que foi muito importante, inclusive para a melhoria da própria Igreja Católica, né? Que eu acredito que deve ter trazido muitas reflexões no seio da própria Igreja e transformações importantes da própria Igreja Católica. E, no entanto, né, como o próprio cristianismo, né, se deturpou, o protestantismo, né, que é iniciado por Lutero, esse movimento muito interessante, que trouxe, né, aspectos do cristianismo primitivo, ele tem sofrido também muitos ataques, assim como toda boa doutrina, toda boa religião, religiosidade ou até filosofia, ela vai sofrer os ataques, né? Isso faz parte ainda desse mundo que a gente vive. Então, alguns pensamentos, né, adentraram dentro do meio protestante, e entre esses pensamentos eu queria citar, por causa do nosso tema, que foi a questão dos vendilhões, né, do templo, uma coisa que está assolando muitos meios, além até do protestantismo, entrando também no catolicismo, entrando também dentro do próprio espiritismo, que é a teologia da prosperidade, né? E ela vai entrando em vários lugares, né, dentro do próprio cristianismo e dentro também do espiritismo, indiretamente, ela vai chegando também, a teologia da prosperidade. O que seria essa teologia da prosperidade? Ela foi trazida, né, pelos americanos Kenyon, Hagin e Price, né? E foi sistematizado nos Estados Unidos, todos eles eram americanos, na década de 40, e chegou no Brasil lá para a década de 70, e tem chegado nas igrejas, né, tanto as igrejas tradicionais, como também as pentecostais e neopentecostais têm adotado um pouco essa teologia da prosperidade, além de ter contaminado todas as pessoas, né, os católicos, os espíritas também, porque ela acaba casando muito com a doutrina também capitalista da meritocracia, né? Elas são similares, né? Embora uma se trate de fé e outra se trate de um mérito por um esforço, um trabalho, um suposto esforço, trabalho, as duas, né, colocam, né, que se você é bem sucedido, se você tem saúde, né, se você tem uma prosperidade financeira, isso é um sinal, né, de que você é um cristão com muita fé. Então a riqueza, a saúde, né, a prosperidade material, emocional, são sinais de que o cristão tem fé, né? E se o cristão está pobre, ou está doente, ou está passando por alguns problemas, aquilo está relacionado ao pecado, né, ou à falta de fé. E aí, aquela pessoa que está em situação de pecado ou falta de fé, que é a maior parte da população, né, ou todo mundo, está todo mundo ou com problemas financeiros, ou com problemas emocionais, ou problemas de saúde, né, mas eles pegam muito mais essa questão financeira, né, e a grande maior parte da população é pobre, né, ela precisa, né, para receber as bênçãos da riqueza, né, e da saúde, o cristão, ele teria que ter fé, teria que proferir uma palavra de fé, que é uma palavra de ordem a Deus, no que ele quer, né? E também
obviamente, ele teria que ofertar o dízimo à igreja. Também é uma maneira de provar a fé, né? Então a maneira de provar a fé não é através da caridade, do amor ao próximo, não. É a pessoa ser firme, ser decidida, ordenar aquilo que ela quer, com fé, com segurança, e o dízimo. O dízimo também. Obviamente que é a maneira das igrejas crescerem, né? E o fiel, ele estaria barganhando com Deus, ele dá o dízimo, mas ele quer muito mais do que isso, né? Uma forma de barganha, né? E essas confissões, né, que a pessoa fala o que ela quer, né, é uma forma de exigência, né? É uma afirmação positiva, mas é uma positividade, assim, prepotente, né? Então, uma pessoa exige de Deus, decreta, determina, reivindica, né? Que está substituindo os verbos, né, que Jesus nos aconselhou, que seria pedir, rogar, suplicar, né, que coloca numa situação abaixo de Deus, né? Essa teologia coloca as pessoas na situação acima de Deus, a ponto de poder exigir, né, e não aceitar um não como resposta, né? O não como resposta é porque não teve fé suficiente, não é porque a vontade de Deus diferiu da sua, né? Então Deus passa a ser um ser sem vontade na teologia da prosperidade, né? E a fé da pessoa, né? E aquela exigência, aquela soberba está acima da vontade de Deus, né? E aí, meus irmãos, a gente tem que pensar que muitas vezes nós espíritas, né? Pode ser até de uma forma diferenciada, o espiritismo não tem o dízimo, né? Não tem essas questões tanto financeiras, mas quando a gente vê alguém sofrendo, o que a gente fala? Ah, provavelmente errou na vida passada. Ah, provavelmente não tem fé suficiente. Ah, se a pessoa tiver um problema psicológico, então é falta de fé. Não existe problema psicológico em quem tem fé. Então, a gente está reproduzindo coisas parecidas com a teologia da prosperidade, né? A gente associa o sofrimento a uma questão kármica, sendo que a gente não conhece nada da vida anterior da pessoa. E a gente muitas vezes pode associar uma pessoa tá bem, né, tá bem financeiramente, nossa, mas fulano trabalhou muito para isso, ele merece, né, tá bem psicologicamente, porque também ele faz um trabalho, né, na religião, então ele merece. E também temos as nossas barganhas, né, de a gente achar, não, poxa, se eu tô indo todo domingo na Escola de Jesus Cristo, então eu mereço ficar bem, né, então eu mereço ter uma recompensa. A gente quer também essa recompensa imediata, né, porque existem recompensas, né, obviamente, né, mas elas não devem ser encaradas como forma de barganha, né, essa teologia é um pouco de uma barganha que a gente faz. E nós espíritas também barganhamos, né, o nosso trabalho, o que a gente faz com o próximo, com alguma recompensa, e geralmente a gente quer uma recompensa até mais imediata, ou no máximo, quando eu desencarnar, eu quero ir pro nosso lar, no mínimo, né? Eu acho que minimamente eu mereço ir pro nosso lar. Então, meus irmãos, a gente perde um pouco daquilo que é aceitar a vontade de Deus e fazer, nas medidas das nossas possibilidades, a vontade de Deus, né? E aí, só algumas passagens, né, pra gente fortalecer, né, que essa teologia, que também adentra o nosso pensamento enquanto espíritas, né, ela realmente é muito contraditória, eu acho que ela chega a ser oposta ao que Jesus falou. Em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16, né, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então não é a gente que determina, não é a gente que manda, não é a nossa fé que vai dizer o que vai acontecer. A nossa fé é justamente a gente se entregar à vontade de Deus, confiar que Ele sabe o melhor que a gente, não que a gente vai determinar o que é melhor pra gente, né? E outros trechos, né? O maior entre vós deverá ser servo.
Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a gente não está aqui para exigir nada, para se achar melhor do que ninguém, se a gente estiver numa situação melhor financeiramente. A gente está aqui para ser servo, para se humilhar no sentido não de ficar, como eu sou ruim, como eu sou... Não é esse o sentido. Se humilhar no sentido de ter humildade, de se colocar a serviço do próximo, de não se julgar superior. Esse sentido do se humilhar, né? Não um sentido pejorativo, né? De quem, né? Nem relacionado a uma baixa autoestima, de achar que é a pior pessoa do universo, né? Essas coisas que são até meio destrutivas também, né? Essa coisa de se diminuir demais, né? E não se valorizar de alguma forma, né? Não gostar de si mesmo, do seu corpo e das suas potencialidades e querer exercer projetos pessoais, né? Eu acho que uma autoestima equilibrada é saudável, né? Mas se humilhar no sentido de se colocar como servo do próximo, né? Que ele só se coloca como servo, em certa medida ele se coloca abaixo, né? Mas o que se coloca abaixo, né, é quem será exaltado, né? Então, quanto mais a gente servir, mais a gente estará exaltado. E aí, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, o oposto da teologia da prosperidade, a gente não pode ser avarento, a gente não pode juntar, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então são tantas passagens que se a gente for ficar lendo, a gente vai ficar lendo a noite toda passagens evangélicas, né, que nos exortam a sermos humildes, a ajudarmos ao próximo, a não acumularmos riquezas, né, na terra. E aí, lembrando também, além dessa questão dos julgamentos espíritas, e achar que um é melhor ou pior, né, pelo que ele é, pelo que ele tem, né, tem também um crescimento no movimento espírita, alguns médiuns, né, que tem a própria editora, né, que estão se enriquecendo com seus livros, né, não estão dando de graça o que de graça eles recebem. Palestrantes espíritas que estão cobrando por cursos e palestras, muitas vezes caríssimos, em lugares chiques, lugares refinados, que não tem nada a ver com os lugares que Jesus frequentava para palestrar, com toda a sua simplicidade, no barco, na montanha, né, no lago. E aí, muitas pessoas correm atrás desses gurus e gastam dinheiro com esses gurus, e se esquecem das obras existenciais, né? Que o berço do cristianismo teve as obras existenciais, e o berço do espiritismo no Brasil, né, está muito relacionado com as obras existenciais. Se a gente for pensar em todas as obras que Chico criou e estimulou outras pessoas a fazer e estão distribuídas no Brasil inteiro, e a gente pode estar perdendo esse foco para fazer 1000 cursos, né, de uma autoajuda barata espírita que estão sendo cobrados. Então a gente também está entrando nesse rumo do dinheiro acima de tudo, né? E aí, para a gente encerrar, né, a palestra dessa noite, também no programa, né, além da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tinha uma indicação também de um texto que a gente vai fazer a leitura, que está no livro Opinião Espírita, né? E esse texto se chama Santidade de Superfície, e é de autoria de André Luiz e foi psicografado por Valdo Vieira, né? E aí, vamos ler e fazer alguns comentários desse texto. Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado, que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Então, meus irmãos, ter fé
Basta. Ser crente, afirmar alguma crença com fervor, basta. Muitos espíritas afirmam ter fé. E até uma fé assim, muito melhor do que os outros, né? A fé raciocinada, uma fé especial, né? E aí a gente acha que a gente assiste a uma palestra, ou a gente prega, ou a gente dá uma aula na evangelização, ou distribui uma cesta, né? Temos aquela fé especial. Mas também os inquisidores tinham fé. Muitos deles tinham uma fé assim, que eles se auto-justificavam por tudo aquilo que eles faziam, naquela fé de que aquele era o caminho certo, né? Completamente distorcido, mas eles tinham o seu tipo de fé, viviam na igreja, praticavam 50 milhões de ritos, né, dentro da igreja e agiam em nome da fé, né? E aí, lembrando também um versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, crer em si não adianta nada. E a fé, né, sem obras, né, é uma fé morta. E aí, continuando o texto, cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro. Mas todos os religiosos que desertam da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Então, gente, é muito comum, né, em toda pessoa que começa a crer, ela tentar de todas as maneiras evitar, né, fugir do pecado, o que é muito legítimo, né? A gente precisa, né, combater os nossos erros, os nossos pecados, né, os nossos pecadinhos prediletos. Mas não pecar, obviamente, não é suficiente. É uma parte, mas não é tudo. Porque a gente também peca por omissão. E aqui ele fala que muitos alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Então, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente se omite pelo medo de pecar. E aí a gente peca por omissão, muito mais do que se a gente fizesse e de repente a gente cometesse um ou outro erro no meio do caminho, né? E aqui André Luiz frisa das nossas obrigações, que a gente foge, né, por medo do pecado, ou aqui não pode ser só uma justificativa mesmo para não fazer nada. Eu não sou capaz, eu não posso ainda, né? Eu não tenho evolução suficiente para fazer isso, né? A gente acaba fugindo das nossas obrigações, e André Luiz chama atenção que são obrigações sociais, ou seja, são obrigações com as pessoas mais necessitadas. E cada dia estão mais necessitadas. Em Campos, segundo os últimos dados, tem 45 mil famílias em extrema pobreza. Então, obviamente, a gente não tem como atender todas essas pessoas. Mas, certamente, a gente tem como atender algumas. A gente tem a obrigação, né, de tentar, né, da maneira possível, né, que nós não somos banco, nós não somos Estado, né, obviamente, mas a gente tentar atender a essas pessoas necessitadas que batem a nossa porta, né, e não usar o medo do pecado para a gente se omitir, né. Então, seguindo, adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Mas, ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz que preferiu não examinar a grandeza de Jesus, a fim de não ter nem sofrer problemas. Gente, isso aqui é pesado, porque o medo que a gente tem de se indispor com outras pessoas, muitas vezes, e aquela justificativa, não, vamos manter o ambiente, vamos manter a paz, não vale a pena discutir isso, sobre essa questão, não vale a pena discutir sobre essa outra questão, é polêmica, né? E às vezes a gente se omite num assunto delicado, mas que é importante. Claro que não é pra gente ficar entrando em polêmicas que são desnecessárias, que não levam
a lugar nenhum, porque as pessoas vão continuar concordando em discordar o tempo todo, né? Mas tem assuntos que a gente não pode se omitir, né? Que a gente não pode lavar nossas mãos, né? Quando, por exemplo, uma pessoa é ofendida, e aí a gente tá ali, não vou causar problema não, deixa quieto, deixa eu ficar na minha. Não defende aquela pessoa que foi ofendida, ou um grupo que foi ofendido, ou uma causa, né? E aí a gente passa a ser conivente com diversas barbaridades que acontecem à nossa frente e a gente fica, né, vou ficar na minha para não causar problema, né? A gente pode ser conivente, né, com atos de racismo, de machismo, de homofobia, né? E a gente, não, isso não cabe a nós, isso cabe a Deus, Deus vai resolver, né? E a gente coloca na conta de Deus a solução de problemas que muitas vezes são problemas terrenos que a gente pode, de alguma forma, interferir naquela situação positivamente para defender alguma pessoa, né? Aquele famoso ditado, briga de marido e mulher não mete colher, isso já acabou, né? Ou deveria ter acabado. A gente tem que meter a colher, né? Se a gente ouvir uma situação de violência, a gente não pode se omitir, não pode, a gente tem que denunciar, né? Então, achei muito interessante isso. A gente não pode ser Pôncio Pilatos. Nem que isso nos acarrete alguns problemas na vida, e isso é natural. E a gente tem que enfrentar, muitas vezes, algumas questões para poder defender o que é justo, o que é correto, né? Agem unicamente sob o móvel das boas intenções e que por isso mesmo não concordam com disciplina de método na prestação da caridade, mas todos complicam as vidas alheias a pretexto de fazerem o bem, na hora do desastre asseveram chorando que se achavam impelidos dos mais puros intentos. Então, gente, é muito bom, né, a gente ter bom sentimento, é muito bom a gente ter uma boa intenção, né, na nossa ajuda, mas é necessário, né, disciplina, organização. Quando a gente vai organizar uma obra de caridade, tem que ter organização, né? E aí, Silvinha está aqui nos ouvindo, e ela sempre, né, é uma pessoa que preza muito por isso, né, em todos os serviços, tanto na sopa quanto no culto da assistência. Isso é fundamental, né? Porque muitas vezes uma caridade bem intencionada, mas sem ordem, sem organização, sem disciplina, ela acaba prejudicando aquela pessoa que está sendo ajudada, né? Ou acostumando mal, né? Uma pessoa que de repente deveria buscar outro tipo de auxílio, né? Ou até, né, você, por exemplo, começa um projeto de alfabetizar adultos, né? Eu tentei uma vez, inclusive, mas não tem um cronograma bem definido, não tem pessoas bem definidas para a tarefa, é um certo voluntarismo, e muitas vezes um grupo inicia e cria uma expectativa com um trabalho que está sendo prometido, e aquele trabalho morre no meio do caminho e aquela pessoa é frustrada. Então é muita responsabilidade. Começar um serviço de caridade, um serviço de amor ao próximo, é muita responsabilidade. Tem que ter uma equipe firme, tem que ter um propósito firme, né? Não é tudo, Deus vai prover. Sim, Deus provém, mas a gente tem que fazer a nossa parte, sim, né? E estruturar bem e organizar bem o serviço, né? Para que não gere problemas ao invés de gerar soluções, como expectativas não alcançadas, ou confusão, né? Se a gente organiza um trabalho e o negócio fica muito solto, né? A gente sabe que pode causar confusões e problemas complicados, né? Para a instituição e para as próprias pessoas, né? E aí, meus irmãos, obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que o fizeram cair na criminalidade, esclarecem de modo geral que atenderam tão só aos ditames do sentimento.
Então o sentimento é fundamental, assim como a boa vontade, como a gente falou, mas é necessário também ter estudo, ter discernimento, ter boa vontade, ter organização, ter disciplina, ter ordem, né? Pra gente poder esquematizar as nossas atitudes, né? Então não é só a boa vontade e vai fazendo as coisas aleatoriamente, né? A gente tem que pensar também, raciocinar e se estruturar, né? São coisas importantes. Mas agora é o oposto, né? Consideram de maneira exclusiva o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista da inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra formaram e ainda formam entre as cabeças mais cultas da humanidade. Então, gente, se só o sentimento não basta, o sentimento sem a razão, né, sem a organização, tal, a inteligência sem sentimento, ela pode ser muito mais cruel, muito mais nefasta do que um sentimento ingênuo, né, sem inteligência, né? As pessoas, né, que promoveram as maiores barbaridades do mundo provavelmente eram pessoas inteligentíssimas, né? Até para o seu alcance da maldade ser maior, né? E aí, quando falou nisso, eu lembrei de um texto que eu acho que eu já li esse texto, mas assim, ele é tão tocante que vale a pena a gente lembrar sempre que é um texto anônimo que foi encontrado num campo de concentração nazista, né? E ele é direcionado aos professores, acho que deve ter bastante professor aqui, mas quem não é, né, a lição é a mesma. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmeras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. E aí, né, acho que não precisa nem comentar, né, mas como que a inteligência sem o sentimento, ela não é só vazia, ela é perigosa, ela é cruel, ela pode provocar muitas mortes, muitas barbaridades, muitos genocídios, né? Enfim, vamos terminando o texto. Os companheiros da seara espírita, no entanto, sabem como Allan Kardec que o espírita é chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada, na base da reforma íntima, com serviço incessante aos outros. Por esse motivo, efetuando a própria libertação das semelhantes cadeias mentais forjadas na terra em nome da santidade de superfície, o espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. Então é isso, gente. É aliar muitas coisas, muitos caminhos que a gente tem que traçar ao mesmo tempo, né? Confiança, zelo, né? Cuidado, né? Indulgência, né? O perdão, a bondade, pensamento, né? Estudar sempre, né? Emoção
equilíbrio, que é uma busca que a gente busca a vida inteira, né? Haja terapia, yoga, estudo, meditação, para a gente chegar. Fé, a fé raciocinada, né? A fé aliada ao raciocínio, para a gente alcançar a reforma íntima, né? Não só para a gente ser melhor para nós mesmos, mas para a gente ser melhor para o outro, né? Para o mundo, né? Serviço incessante ao próximo, né? Então o verdadeiro espírita, ele tem que se devotar ao bem de todas as criaturas, né? E se transformar moralmente, né? Então é sempre essa coisa, né, de olhar para si, né, das suas transformações, e olhar para o outro, o que eu tenho que fazer pelo outro, né? E quando a gente olha para o outro, a gente melhora internamente, né? E quando a gente trabalha algumas questões internas nossas, a gente consegue ser melhor para o outro, né? E a gente tem que trazer isso tudo paralelamente, unindo a asa do amor com a asa da sabedoria, sempre, né, nesse equilíbrio que a gente precisa buscar, né, para a gente tentar trazer de volta no nosso coração o cristianismo redivivo, né, que não está no espiritismo, não está no catolicismo, não está no protestantismo de forma ampla, de forma abrangente, mas que pode estar o cristianismo redivivo dentro de um ateu, dentro de um muçulmano, dentro de um bandista, de um candomblessista, assim como pode estar dentro de um espírita, dentro de um católico, como por exemplo o padre Júlio Lancelotti, né? Maravilhoso o trabalho que ele faz com as pessoas em situação de rua, né? Enquanto aqui as pessoas em situação de rua serão expulsas, né, por um muro. Enfim, eu acho que o cristianismo redivivo está dentro de muitas pessoas, né? O amor que Jesus pregou, e fora de muitos templos, né? Fora de muitas estruturas religiosas, né? Mas a gente tem que tentar trazer para dentro de nós e para o lugar que a gente ocupa, né? O nosso espaço, que é a Escola de Jesus Cristo, né? E para onde mais a gente puder levar, né, os valores do cristianismo, né? Que são a humildade, a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, o perdão, né, a simplicidade, que a gente possa estar sempre trabalhando para nos transformar e transformar o mundo à nossa volta. Vamos orar. Senhor Jesus, há mais de 2000 anos, o Senhor veio à Terra, o Senhor se fez humano para estar junto de nós, nos tornar irmãos e filhos do mesmo Pai, nos trazer as lições da humildade, do amor, da simplicidade, da caridade. Há mais de 2000 anos, essas lições são trazidas e relembradas por tantos missionários e esquecidas por nós. E os próprios cristãos são quem cometem as maiores atrocidades, negando o Evangelho, negando os teus ensinamentos, negando o teu amor. Que possamos, Senhor, nos reencontrar novamente com as tuas verdades, com as tuas palavras puras, santas, autênticas, genuínas, não conspurcadas por nenhuma doutrina vã que veio depois tentar distorcer suas palavras. Que possamos encontrar com o teu olhar, com o teu sorriso, com as tuas palavras, e transformarmos a cada um de nós e transformarmos um pedacinho do mundo à nossa volta. Que não nos
que não desistamos dessa tarefa enquanto cristãos, uma tarefa que não é de converter ninguém, não é impor nossa doutrina a ninguém, mas levar a tua luz, o teu amor, através dos exemplos, através da nossa prática, da nossa rotina, que possamos nos converter a cada dia ao teu evangelho, ao cristianismo redivivo. Abençoa-nos, fortalece-nos e despede-nos na tua santa paz, Senhor. Assim seja. Boa noite.